A RENEI, aqui fazer uma apresentação sobre a energia e a eficiência energética. A RENEI é a Associação das Agências de Energia e Ambiente da Rede Nacional e engloba todas as agências de energia do país. A associação foi criada em janeiro de 2010, pretende cooperar técnica e cientificamente entre as agências de energia do país, haver uma troca de informação e de experiências sobre as atividades envolvidas por cada uma delas e articular iniciativas individuais e promoção de resultados obtidos e de reconhecido impacto nacional. Promover a participação em projetos de âmbito nacional e transnacional, sempre na questão do ambiente e da energia. Tem como objetivo também participar ativamente no Pacto dos Autarcas, ser um interlocutor das principais entidades nacionais que definem as políticas de energia, ambiente e desenvolvimento sustentável e efetuar uma representação internacional das agências de energia portuguesas com as congêneres europeias. Falando agora de energia, o conceito de energia está relacionado com a capacidade de pôr em movimento ou transformar algo. Temos diferentes tipos de energia: energia térmica, mecânica, energia elétrica, energia radiante, química e até nuclear. E uma frase que é muito ouvida: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a energia não pode ser criada nem destruída. Pequenos conceitos de energia, temos por um lado a energia primária, a energia final e a energia útil. A energia primária é toda a energia disponível que temos na natureza antes de ser convertida ou transformada noutra forma de energia ou noutra energia útil. Ao longo deste ciclo, desta imagem, quando fazemos a transformação de energia primária em uma energia secundária ou numa energia final, temos sempre perdas na transformação. E quando nós utilizamos a energia final, temos também perdas no uso final dessa energia. Esta energia útil, que é a que nós usamos no dia a dia, pode ser processos de calor, o aquecimento, a iluminação, entre outros. Em termos de energia, alguns exemplos de energia primária. Temos, por um lado, os combustíveis fósseis, através do petróleo, o gás natural e o carvão. Temos as fontes de energia renováveis, a hídrica, a biomassa, a geotermia, a solar, a eólica e a energia das ondas. E temos ainda uma outra que não é utilizada, felizmente, em Portugal, que é a nuclear. Transformando dessa energia, resulta depois na energia final, que nós também conhecemos: a eletricidade, o gás natural, o GPL, o carvão, a biomassa, a geotermia solar e a eólica, entre outras, e efetivamente a energia que nós usamos no nosso cotidiano, que é a energia útil, que nos vai servir para o aquecimento, o arrefecimento, a eletricidade que utilizamos todos os dias, e é nesta parte que podemos ter também aqui utilizar esta energia com eficiência. Se nós diminuirmos as necessidades, temos ganhos internos de eficiência e necessitamos menos de energia primária e menos de energia final. Tornamos-nos mais eficientes. E diminuindo assim a energia final e aumentando a eficiência dos sistemas e dos equipamentos, e escolher sempre preferencialmente as fontes de energias renováveis. Contribuímos assim para uma maior eficiência e um maior contributo do mix energético nacional com a cota de fontes de energia renovável. Em termos de fontes de energia, temos, por um lado, as energias renováveis e as energias não renováveis. Nas energias não renováveis temos as tradicionais: o carvão, o petróleo, o gás natural, o urânio, entre outros. Nas energias renováveis temos a energia hídrica, a energia eólica, a energia solar, a geotermia. No continente não é muito utilizada, mas, por exemplo, nos Açores tem alguma utilização, a energia das ondas e a energia da biomassa. Todas elas têm um ciclo de utilização. E como nós vimos no início, temos a energia primária de um lado, onde temos as suas fontes, o petróleo, o carvão, que vimos há pouco, e depois vamos transformá-la para a utilização final. Como vemos aqui no petróleo, vamos ter aqui muitas perdas de transformação, porque vamos
extrair o petróleo, vamos fazer a refinação, depois podemos utilizar em gasolina ou gasóleo, utilizando nos transportes ou, no caso, em vez de ir para a refinaria, para a central térmica, e vamos ter várias perdas ao longo do ciclo. No caso das energias renováveis, no caso da biomassa, ela pode ser utilizada também nas centrais térmicas e para a produção direta de calor, ou seja, temos aqui menos passos e menos perdas de transformação. No caso da eólica, ainda temos menos um passo, porque é utilizada principalmente e basicamente para a produção de eletricidade, produz onde há vento e injeta na rede de transporte, utilizamos no nosso cotidiano. O mesmo acontece com a solar, neste caso pode produzir eletricidade através dos painéis fotovoltaicos ou calor através dos painéis solares térmicos e depois utilizamos no nosso cotidiano. Em termos de consumo de energia em Portugal, é apresentado aqui dois gráficos que exemplificam bem qual é que foi a evolução entre 2005 e 2014. Como vemos, as energias renováveis em 2005 tinham uma cota que não chegava aos 13%, e neste período aumentou para 26%. E há a expectativa de vir sempre a aumentar esta cota de produção de energia e diminuímos cada vez mais o recurso a energias fósseis. Vendo aqui mais em pormenor desta energia renovável que é produzida e que é o consumo de energia em Portugal, vemos que a maior cota de utilização no consumo final é na biomassa, ou seja, através de produção de energia elétrica ou de aquecimento. No caso da biomassa é muito utilizado para aquecimento. Temos as hidroelétricas também com uma expressão significativa e cada vez mais também as eólicas estão a ganhar terreno e cada vez há mais locais de produção. Em termos de desta produção de energia elétrica em Portugal, vimos aqui por este gráfico uma evolução desde 2005 a 2014, onde vemos que houve sempre um crescimento, pode ser sustentável, da produção de fontes de energia renováveis. Como é lógico, agora estamos já em 2017, tínhamos dados, mas este valor já é superior e cada vez há mais produção. No caso do fotovoltaico, também tem evolução, que há agora a possibilidade dos sistemas de autoconsumo, que a própria instalação produz a sua própria energia para consumir no local. E vamos reduzir as perdas no transporte de energia. Aquela questão de transformação e de utilização torna o sistema mais eficiente. Em Portugal, no caso dos edifícios, que é onde nós consumimos principalmente a nossa energia, há diversos problemas de construção ao longo dos anos e eles apresentam sempre um elevado consumo de energia. Temos também grandes perdas térmicas por construções que não foram feitas da melhor forma. O acesso cada vez maior ao aquecimento e ao arrefecimento, há 20, 30 anos, nem toda a gente teria acesso a estes sistemas, nomeadamente os ares condicionados, mas hoje em dia massificou-se esse acesso, ou seja, começamos a consumir mais energia. Nos edifícios temos também, por vezes, e dado o tipo de construção, problemas de condensações nos próprios edifícios. Houve às vezes também a construção e as climatizações, os sistemas de climatização podem criar alguns problemas de legionela se não forem bem mantidos, que há uns tempos esteve bastante em voga. Além de umidades, ou seja, estas patologias estão sempre associadas à escassez de qualidade construtiva. Para isso, e em Portugal, foi criado, ou foi transposta a diretiva de desempenho energético da Comunidade Europeia para tentar minimizar ou colmatar e identificar os problemas que teriam os edifícios. Então foi criado o Sistema de Certificação Energética de Edifícios. Temos aqui um esquema de como é que se processa o sistema.
ou seja, logo quando é construído o edifício de raiz, o edifício novo, na altura do projeto é feito um pré-certificado energético do edifício, que tem que ser apresentado com o pedido de licença de construção, e é logo determinada a classe energética do edifício, sendo que os edifícios novos têm que ter uma classe energética superior e definida, não pode ser inferior a B. Em Portugal, o edifício tipo está numa classe energética C, a maior parte dos edifícios. Depois temos alguns edifícios que têm classes lá mais para baixo. Depois da construção do edifício é feito então o primeiro certificado energético, que é apresentado com o pedido de licença de utilização, que vai determinar a classe energética desse edifício. Depois do edifício estar em utilização, um edifício que já está construído há vários anos, sempre que há uma venda ou um arrendamento do imóvel, tem que ser feito o certificado energético do edifício. E aqui a classe energética, não havendo qualquer intervenção, será que tiver o edifício. Quando se efetua uma remodelação de um edifício, considerando uma remodelação de grande dimensão, aí já temos níveis a cumprir no certificado. Estes certificados, está aqui a imagem do certificado energético, dá-nos a indicação da etiqueta, a imagem do que era feito é feito já há vários anos nos equipamentos elétricos, dá-nos a classe energética do edifício. Quanto mais verde for a classe, quando falamos de classe A mais, A ou B, são mais eficientes, sendo que depois os patamares mais para o vermelho e amarelo são classes energéticas inferiores. O que quer dizer que quanto mais a classificação estiver próxima do A, mais eficiente no consumo é o meu edifício. Além disso, o certificado energético tem ainda outra função. No caso dos edifícios existentes, identifica potenciais medidas que possam ser implementadas no edifício para subir a nossa classe energética e tornar o nosso edifício mais eficiente. Os objetivos desta certificação e destes certificados energéticos é informar, por um lado, informar os consumidores do tipo de imóvel que estão a adquirir, fazer recomendações sobre as medidas com viabilidade económica, pressionar um pouco os promotores a terem edifícios com classificações superiores e, quando constroem, ter algum cuidado na eficiência do edifício. É também promover a reabilitação dos edifícios mais velhos. Neste caso aqui, quando falamos de edifícios públicos que tenham uma área superior a 250 metros quadrados e que tenham utilização pública, que é o caso das escolas, estão obrigados, por lei, a ter um certificado energético para termos a noção de onde é que eles estão inseridos na eficiência energética desse edifício. Garantir que os novos edifícios cumpram a legislação de eficiência energética e, por final, aumentar a eficiência média do setor dos edifícios. Como dizia há pouco, a média está na classe C, o objetivo é que ela suba para classes mais elevadas. A eficiência energética é mais que a otimização e a reutilização nos consumos de energia, ou seja, utilizarmos a energia de forma eficiente, não alterar os nossos índices de conforto, mas tornarmos cada vez mais eficientes. Em termos de eficiência, há vários setores que podem ser de intervenção, no caso dos transportes, não sendo aqui na classe energética dos edifícios, mas os transportes têm um regulamento específico que têm que cumprir. Na saúde também são áreas de intervenção. Na indústria, aqui na indústria também há legislação que tem que cumprir paralelamente a este, eles não têm inseridos na certificação energética dos edifícios, mas têm outros regulamentos a cumprir. No setor doméstico, nós lá em casa também podemos contribuir para o aumento da eficiência energética, da globalizidade do
país, e no setor público, nomeadamente nos administrativos, desportivos e escolares, é um ponto também que pode contribuir bastante e tem consumos significativos para a eficiência no consumo de energia. Em termos de locais de intervenção de eficiência energética, há alguns que são logo de caras, por assim dizer. No caso da iluminação, hoje em dia, com o evoluir da tecnologia, já temos soluções muito mais eficientes. Um dos locais, um dos sítios que também se consegue bastante eficiência e períodos de retorno de investimentos significativos é na questão dos ares comprimidos, nos sistemas de climatização e nos sistemas de frio. Em termos de iluminação, há várias recomendações, e aqui uma parte que a situação mais difícil em termos de eficiência é comportamental, porque quando nós intervimos e alteramos um sistema, ele é colocado e passa a ser eficiente. Quando estamos a falar de comportamento das pessoas que utilizam os espaços, não tem investimento, não temos que fazer investimento, só que é difícil levar as pessoas a tomarem essas atitudes. Uma logo que aparece aqui em primeiro lugar, é sempre possível utilizar a luz natural. No caso das escolas, é um ponto que pode ser bastante explorado nas salas de aula, sempre temos luz natural e condições não ligar as luzes da sala, por muito eficiente que seja a lâmpada que nós lá temos, ou o equipamento de iluminação que lá temos, nada poupa mais do que não utilizar. Outro conceito também, e outra situação que é de comportamental, é não deixar as luzes acesas em espaços que não estão a ser utilizados, seja na sala de aula, seja nas instalações sanitárias, se é que não tenha já um sistema eficiente de ligar e desligar automaticamente a iluminação. No caso da pintura de paredes e tetos, é sempre preferível termos cores claras que refletem melhor a luz e reduzem assim a necessidade de iluminação artificial. Depois temos as outras situações que têm, se não existem e não foram instaladas logo quando foi construído o edifício ou a escola, podem ser alteradas, que é a utilização de lâmpadas mais eficientes. Hoje em dia o LED está mais que massificado, até no setor doméstico. Já temos várias opções e os preços já não são assim tão elevados. E adequar também as potências de iluminação a cada um dos locais, porque muitas vezes há excesso de luz em determinados locais, que leva a que tenhamos maior consumo. Se não existirem, neste caso, esta é uma das medidas que, se nós apagássemos sempre a luzinha, não fazia sentido estarmos a instalar, é instalar sensores de movimento nos locais de passagem ou nas instalações sanitárias. Se nós tivéssemos o cuidado de desligar a iluminação, não valia a pena estarmos a fazer este investimento. Como a maior parte das vezes não ocorre, tem que ser instalado. Uma das situações também que tem a ver com a manutenção dos sistemas, que muitas vezes não ocorre, os sistemas de iluminação convém estar sempre o máximo de limpo possível, porque o sistema de reflexão ou a forma de iluminação, se tiver poeiras, se estiver sujo, há luz que se perde lá e não é utilizada nos sítios onde nós queremos, que é no nosso plano de trabalho. No caso dos jardins e zonas exteriores, que normalmente também as escolas têm, é tentar reduzir ao mínimo a iluminação que nós temos nesses espaços. Não desligá-la, por uma questão de segurança, mas adequá-la ao espaço, e não precisamos de ter um excesso de iluminação no local. Também a colocação de reguladores de intensidade luminosa, que estes sistemas adaptam, por exemplo, numa sala de aula, podem adaptar com a luz natural a quantidade de luz que temos na sala e adaptar a iluminação às necessidades, de preferência à que é localizada. Portanto, limitar aqui esta iluminação localizada em detrimento da funcional. Outro dos locais que tem sempre, às vezes, problemas de eficiência, e podemos fazer pequenas coisas
para melhorar a eficiência energética da nossa instalação, da nossa escola, do que for, são os sistemas de climatização. Para já, logo garantir um bom isolamento térmico, uma vez que isto influencia significativamente a eficiência energética dos sistemas de climatização. Se não estiver bem isolado, eu vou ter perdas e essas perdas vão aumentar os meus consumos. Outra situação que muitas vezes nós constatamos quando fazemos as auditorias energéticas ou os levantamentos nos edifícios é não haver uma regulação do termostato de forma adequada. Ou seja, mede-se no máximo para o verão, mede-se no máximo para o inverno, ou seja, verão o mais frio possível, inverno o mais quente possível, e leva a que haja um excesso de consumos de energia. O ideal para a temperatura interior no verão será o termostato regulado entre os 21 e os 23 graus e no inverno entre os 20 e os 18 graus. Evitar também a climatização de espaços não utilizados ou que estejam vazios e em termos de manutenção proceder com regularidade à limpeza dos filtros de ar e outras tarefas de manutenção periódica. Se nós fizermos esta manutenção periódica, vamos tornar o nosso sistema mais eficiente e não vamos ter tantas perdas. Além de fizermos este acompanhamento e esta manutenção, vamos detectar logo problemas de isolamento e podemos resolvê-los atempadamente. Quando são instalados sistemas novos ou substituição de sistemas de climatização, o ideal é sempre proceder por soluções do tipo multi-split, que há uma máquina exterior e temos várias máquinas interiores. E preferencialmente que estas soluções tenham um comando centralizado, ou seja, que a gente possa definir centralmente esta questão das temperaturas ou períodos de ligar e desligar. No caso das escolas, não faz sentido estar ligado durante a noite e pode automaticamente, a partir de determinada hora, desligar. Neste caso, a correta seleção também das cores a utilizar nas fachadas e nas coberturas. Às vezes, se o edifício já está construído, é difícil, mas se for possível, isto influencia o conforto térmico do edifício. Ou seja, uma fachada branca pode absorver apenas 25% de energia solar, enquanto se tiverem cores escuras ou mesmo pretas, pode absorver 90% dessa energia. Ou seja, faz com que o edifício aqueça mais e eu, para chegar às temperaturas de conforto no meu interior, vou ter que gastar mais energia para o conseguir. Mas temos outras situações, no caso dos outros equipamentos, que não são de iluminação nem de climatização, quando selecionamos ou adquirimos equipamentos, sejam eles computadores, aquilo que for, equipamentos que nós utilizamos, impressoras, que tenham sempre a etiqueta Energy Star, que quer dizer que são energeticamente mais eficientes que os outros. No caso dos equipamentos, também a redução dos consumos em stand-by ou, se possível, eliminá-lo. E esta é outra das situações comportamentais que por vezes não temos. Saímos à hora do almoço, deixamos o computador, o ecrã, tudo ligado, está a consumir, ou pode entrar em stand-by, mas continua a consumir energia e nós não tiramos dali energia útil nenhuma para as nossas funções. Desligar também todos os equipamentos ao final do dia e durante os períodos de ausências significativas, convém desligarmos sempre, e optar por a aquisição de monitores LCD, e hoje em dia até já temos outro tipo de monitores que são os LEDs, que poupam ou consomem muito menos energia e fazem a mesma função, até às vezes com mais qualidade. Em termos de impressão e cópias, para nos tornarmos também mais eficientes, se houver ou for criado um posto partilhado de impressoras ou fotocopiadoras, reduz o número de aparelhos necessários na instalação. Ou reduzimos o número de equipamentos necessários, estamos obrigatoriamente a consumir menos energia, sermos mais eficientes. Há outra situação também, no caso dos computadores portáteis, consomem menos, cerca de 80% de
energia com um computador ou um desktop secretário, sempre possível também é uma opção mais eficiente. E no caso das impressoras, as jato de tinta usam 99% menos energia que as impressoras a laser durante a impressão e 87% menos quando inativadas, ou seja, em stand-by consomem ainda menos. E se estiverem desligadas, quando não precisamos delas, ainda consomem menos. Para finalizar, a eficiência energética está sempre relacionada com uma utilização racional de energia. Nós temos que ter o nosso conforto nas instalações, mas se conseguirmos utilizar essa energia de uma forma mais eficiente e mais racional, vamos ter ganhos significativos e vamos então caminhar para uma economia de baixo carbono. E aqui temos todos que assumir um compromisso de sermos cada vez mais eficientes e contribuir para o menor consumo possível das instalações.